Alô, telespectadoras e telespectadores da TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da Claro TV. Eu tenho a satisfação de estar hoje aqui com Hélio Doyle, jornalista, conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, junto comigo também, que estou lá diretor, e também já foi, recentemente, foi o presidente da Empresa Brasil de Comunicação. Dolly tem uma lista intensa de atividades, de trabalhos, de desenvolvimentos no campo aí da comunicação, da política, etc. Não precisamos de fazer maiores comentários sobre isso. Eu queria agradecer a disposição do Hélio de estar mais uma vez aqui com os telespectadores da TV Comunitária do Rio de Janeiro, que vai ser exibido também aí vocês de Brasília, na TV Comunitária de Brasília. Já falei com Paulo Miranda. Alô, Paulo Miranda, Beto Almeida, sucesso aí para a TV Comunitária de Brasília. Hélio, mais uma vez, obrigado. E eu queria que você iniciasse fazendo assim uma avaliação mais geral. Depois eu gostaria de fatiar perguntas sobre o tema dessa denúncia, né, da PGR contra Bolsonaro e mais 33 altos dirigentes aí da República, né? Alguns dos maiores dirigentes da República do recente período aí do governo passado. Obrigado. Diga aí. Bom, boa noite, Moisés, todas que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com você novamente. Olha, o que nós estamos vendo é que, embora, na minha opinião, com alguma demora, as coisas estão aparecendo, né? O golpe foi dissecado, o golpe está sendo contado. O trabalho da Polícia Federal, na minha opinião, foi muito bom, e ele conta uma história, ele conta toda uma história que mostra claramente a tentativa de golpe que os bolsonaristas tentaram dar para impedir a posse do presidente legitimamente eleito e assegurar a permanência do Bolsonaro no poder. Então, eu acho que é uma peça boa. Agora, naturalmente, Moisés, as reações tinham que vir, né? E há toda uma tentativa de protelar, de desacreditar, de falar em perseguição política, tudo isso, mas se você olhar com atenção o trabalho da Polícia Federal, a denúncia, né? Se você olhar com atenção as gravações obtidas, a delação do coronel Mauro Cid, você vai ver que a história está toda ali contada. E comprova uma coisa que eu escrevi, Moisés, no início de 2020, no início da pandemia, né? E publiquei no Congresso em Foco: Bolsonaro não quer ser presidente, Bolsonaro quer ser ditador. Sempre foi o projeto de Bolsonaro. O projeto de Bolsonaro sempre foi semelhante a esse agora do Trump, né? Sempre foi ser o ditador do Brasil. E ele trabalhou para isso durante todo o mandato. Não conseguiu durante o mandato, por diversas circunstâncias, que a gente pode avaliar melhor, mas durante o mandato ele fez algumas tentativas, não foi bem sucedido, e ficou para aquele momento final, né? O momento em que ele ganhasse ou perdesse a eleição. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se Bolsonaro tivesse ganhado a eleição e tivesse sido empossado por um novo mandato, nós estaríamos vivendo hoje numa ditadura. E nós não estaríamos aqui conversando hoje, Moisés. Muito bem. Inclusive, né, obviamente que eles, os bolsonaristas, os defensores lá do ex-presidente e tal, vão fazer a sua catilinária, a sua defesa e tal, não há nenhum problema. Agora, se analisar todo o comportamento, porque não foi uma questão de perder a eleição, vamos tentar virar a mesa. Como você disse, foi uma coisa ao longo. Começou com o filho do presidente dizendo que um soldado e um cabo e um soldado fechariam o Congresso. Certo? Eles fizeram todo um movimento e não obtiveram êxito e tal.
E eu queria que você analisasse, dentro dessa série de eventos que eles criaram e demonstrando esse interesse de implantar uma ditadura mais a longo prazo, etc. Tal, aqueles atos mais que podíamos dizer que são atos realmente terroristas, né, que houve em Brasília. Um deles foi na diplomação do Lula, né, quer dizer, o que eles fizeram aí em Brasília. O segundo é a questão de explosão, de organizar uma explosão do aeroporto, né, através daquela bomba num carro com combustível. E culminou com a gente ficar sabendo, depois de que foi liberado a investigação da Polícia Federal, às 900 e poucas páginas, que é matar o presidente da República, o vice e o ministro Alexandre. Então, quer dizer, como é que você analisa essa preparação nesses atos tão radicalizados? Olha, eu encaro como um projeto. Havia um projeto de instalar uma ditadura de extrema-direita fascista no país. E eu acho que uma das poucas coisas que não deu certo nesse processo, Moisés, foi a tal Aliança pelo Brasil. Lembra que Bolsonaro tentou criar um partido? Né? Acho que chamava assim Aliança pelo Brasil. Foi uma das poucas coisas que não foi andando, quer dizer, ele frustrou nesse intento dele. E uma outra coisa que também mexeu com ele foi o seguinte: você vai se lembrar, e todos que estão aqui vão se lembrar, de que no primeiro ano de governo, o Bolsonaro e os bolsonaristas atacavam muito o Congresso Nacional. Eles atacavam o Congresso Nacional, não era só o Supremo, era também o Congresso Nacional. Quando ele viu que aquilo ali poderia terminar com a carreira dele, porque o Congresso tinha o poder do impeachment, né? Embora fosse um Congresso de direita, conservador, mas ele atacava muito o Congresso porque ele queria se mostrar o antissistema, mais ou menos como o Milei, né, na Argentina, o antissistema, esse Congresso não funciona tal. Ele mudou de posição e comprou o Congresso. Comprou o Congresso com as emendas secretas, liberando, deixando o Congresso cuidar totalmente do orçamento, porque Bolsonaro não queria governar, né? Ele não tinha gosto por governar. Ele estava ali planejando o futuro político dele e daquele clã todo dele. Então, eu acho que é um projeto, foi um projeto que foi ser desenvolvido. Quando o descrédito das urnas eletrônicas era parte desse projeto. Quer dizer, você precisava ter um motivo para dizer o seguinte: foi fraude. E você vai lembrar que Bolsonaro falou em fraude quando foi eleito. Quando foi eleito, ele disse que houve fraude. Ele disse que ele deveria ter ganhado. Falou que ele ganha no primeiro turno, né? Que ele deveria ter ganhado no primeiro turno e que houve fraude. Ali já era o projeto. O projeto dizia o seguinte: as eleições são fraudadas, logo são ilegítimas e eu posso fazer o que eu quiser, né? Então, todo aquele processo das urnas eletrônicas era para desacreditar o sistema e justificar o golpe. Não é à toa que ele reuniu os embaixadores para falar das urnas, tudo. Ele foi preparando o campo. No último momento, eles viram, e isso está muito claro, inclusive nas gravações dos militares, está muito claro o seguinte: ele viu o seguinte, tem que colocar o povo, né, o povo dele, o povo na rua, pressionando para as Forças Armadas entrarem. Né? Essa era a estratégia. E criar o caos social. O caos social é sempre uma arma da extrema-direita, tem sido historicamente assim. É uma arma, cria-se um caos social para justificar uma intervenção militar. E essa intervenção militar entroniza o ditador, entroniza a ditadura. O caos social eram os acampamentos nos quartéis e subiu de tom com a tentativa de explodir um caminhão-tanque nas proximidades do aeroporto de Brasília. E houve aquele episódio de 12 de dezembro, né, de queimar ônibus e tentar invadir a Polícia Federal. Imagina, invadir a Polícia Federal, queimar ônibus, movimentar, tentar cercar o hotel
onde o presidente eleito Lula estava hospedado temporariamente, todo aquele movimento. E depois, é como você disse, depois nós descobrimos que havia até tentativa de assassinato desses três que você citou e de uma quarta figura que não se sabe quem é. Até hoje não se sabe quem seria a quarta. Uns acham que era o Zé Disseu. Especula-se o Zé Disseu, né? Tem quem acha que fosse o Flávio Dino. Essa quarta figura nunca foi explicitada. Ela até às vezes esquecida, né? Mas você imagina, então chegou-se a ponto de assassinar o presidente, o vice-presidente, um ministro do Supremo Tribunal Federal e mais uma figura política da esquerda, como eles definiam lá, né, que iria abalar a esquerda. Se ele fosse eliminado, haveria um abalo na esquerda, tal. Não fica claro quem seria essa quarta figura, nunca apareceu. Então, é um projeto de golpe planejado, é claro que com milhões de trapalhadas, de coisas mal feitas. Isso aí a gente está vendo até pelo que a Polícia Federal pôde descobrir, você vê o nível das trapalhadas que eles se metiam, com uma certa desorganização interna, né, com vacilos, né, quer dizer, não foi o plano perfeito. Bom, se fosse perfeito, o golpe teria sido vitorioso, né? E como eu disse, nós não estaríamos aqui agora batendo esse papo. Foi um projeto. É um projeto que Bolsonaro sempre alimentou. O Bolsonaro, ele, claro que em outro nível, outra situação, ele gostaria de ser o que o Trump está sendo hoje, sabe, Moisés? Ele gostaria de ser aquele cara. Eu assisti hoje um vídeo, não sei se você viu, do Trump com a governadora de um estado dos Estados Unidos, o Maine. O Trump vira, a governadora está aí ela fala, eu estou aqui. Aí ele desanca com a governadora. Aí ela fala da lei, ele fala, eu sou a lei federal. Imagina, eu sou a lei federal, Trump falando para uma governadora. Depois ele, uma atitude assim, inclusive muito machista, né? Ele menospreza a governadora. E é isso que o Bolsonaro é. E queria ser. Bolsonaro, ele achou o seguinte, olha, eu vou assumir a presidência da República e vou mandar tirar todos os radares da rodovia para Angra dos Reis, porque eu já fui multado, meus filhos já foram multados. Entendeu? A pequenez do pensamento dele. Eu sou presidente, eu mando tirar os radares. Aí ele descobriu que não é assim que funciona, que o presidente não assina uma ordem para tirar radar de rodovia. Estou dando um exemplo prosaico, mas real. Ele ficou muito irritado porque ele não pôde tirar os radares de trânsito na rodovia que liga o Rio de Janeiro a Angra dos Reis, onde ele ia passar férias, passar temporada. E assim por diante, ele queria fazer na canetada. E ele foi multado naquelas motocicletas o tempo inteiro, porque ele não usava o capacete. Não é isso? Então, a legislação, nada. Ele não quer saber de ler. O Trump, eu sou a lei, né? O Estado sou eu, está Ceboá, né? Esse é o pensamento dessas figuras de extrema-direita fascista que pretende ocupar o poder de uma maneira absoluta, absolutista, né? Então, eu estou convencido disso, como eu te falei, eu estou convencido disso desde o início do governo Bolsonaro. Havia um projeto. Esse projeto poderia ter se consolidado daquele 7 de setembro, em que ele mobilizava as pessoas, ele poderia ter se consolidado em outros momentos, mas as circunstâncias impediram, não havia as chamadas condições objetivas para ele fazer isso naquele momento. Então ele viu, agora tem que ser antes. Você vê que tem uma das gravações, Moisés, em que acho que é o general Heleno. O general Heleno fala assim, tem que ser antes das eleições. Acho que é o general Heleno, não tenho certeza agora, porque é tanta coisa. Ele fala assim, tem que tomar as providências antes da eleição, porque depois da eleição vai ficar mais difícil. Era um plano, era um projeto, não é uma coisa solta. Então, caem no ridículo aqueles que dizem, não, 8 de janeiro foi uma manifestação espontânea das pessoas que foram lá quebrar. Não, o 8 de janeiro era parte do plano, foi incentivado. A ideia era ocupar aqueles prédios,
ficar lá dentro daqueles prédios de uma maneira simbólica, ninguém reprimiria, e o governo teria que pedir a tal da GLO. E aí o exército iria para a rua e pronto, ali acabava. Esse era o plano. Não ia dar certo, porque eles não tinham o exército totalmente a favor. O próprio comando militar do Planalto, que vacilou muito naquela questão da ocupação dos quartéis, mas ele não estava ali disposto a dar o golpe. Né? Então, assim, o plano falhou por uma série de Agora, motivos. sobre essa questão do plano, esse plano envolvia, na sua opinião, aquele círculo mais próximo do Bolsonaro? O Heleno, o, o Vilas Boas, né, que de forma indireta lá, que comandava e tal, o Braga Neto, o Bolsonaro e uma equipezinha bem pequena, seria isso? Olha, Porque para ser ditador, ele bateu no Congresso, depois bateu na Justiça, é, né? Quer dizer, ele foi bater. Então, era uma coisa. Como é que você analisa esse isso? eu acho que foi o problema. Era um grupo, vamos dizer assim, mais reduzido, aquele grupo mais próximo do Bolsonaro, mas com apoios nas Forças Armadas. Eles tinham apoios nas Forças, não eram só os Kid Pretos lá de Goiânia, não. Eles tinham apoio em diversos setores da Força Armada. Agora, esse apoio não contou com o alto comando. Né? A maioria do alto comando do Exército, que é o que conta, não aprovou. Você viu que os comandantes do Exército e da Aeronáutica não toparam o golpe, o da Marinha topou. Então, assim, faltou força para dar o golpe. No meio político, os políticos, você vê, o Valdemar Costa Neto, que eu estranhei não ter sido denunciado, ele serviu de instrumento para o golpe quando ele questionou as urnas eletrônicas, pediu um estudo, contratou um estudo para desacreditar as urnas eletrônicas. O Valdemar Costa Neto, eu acho que ele estava um pé aqui, outro ali. Tipo assim, eu estou com o Bolsonaro, eu tenho que apoiar esse golpe, mas no fundo eu prefiro que não tenha golpe. Porque os políticos, viu, Moisés, de modo geral, tem aqueles políticos bolsonaristas, fascistas, o capitão, aqueles políticos que usam capitão e coronel na frente do nome, né? Capitão isso, coronel, deputado coronel, não sei o quê, deputado capitão, deputado sargento, não sei o quê. Tem uma turma ali bolsonarista, golpista mesmo, mas os políticos mais, vamos dizer assim, com mais relevância, tipo Ciro Nogueira, Valdemar Costa Neto, alguns outros desse naipe, não que eles não sejam bandidos, mas assim, desse naipe, eles conhecem a história, eles sabem o que aconteceu com vários políticos que apoiaram o golpe de 64. E vamos lembrar aqui de Carlos Lacerda, que depois foi cassado e, na minha suspeita, assassinado pelo golpe. Assassinado. Juscelino Kubitschek, que apoiou o golpe, achando que ia ter eleição em 65, não teve eleição e, na minha opinião, assassinado pelo golpe, né, pelos militares. Então, assim, vários daqueles políticos que, no primeiro momento, apoiaram o golpe, até participaram do golpe, Carla Cerda, Adhemar de Barros, né, e tantos outros, depois foram vítimas do golpe, foram vítimas dos militares. E esses políticos aí não são bobos, não. Eles falam assim, pô, hoje a gente apoia aí, e depois, se o Bolsonaro, com poder absoluto, fecha esse Congresso, acaba com a nossa carreira, nós vamos deixar de ganhar com orçamento secreto, não vamos ter mais comissão em cima das mutretas que a gente faz. Eles preferem manter esse sistema que lhes dá muitas vantagens, né? Que lhes dá muitas prerrogativas. Agora, Hélio, é o seguinte: o Exército expulsou o Bolsonaro. Né? O Exército foi. O Não Bolsonaro formou. foi expulso. Não, ele foi expulso depois, o É, Superior Tribunal Militar disse que não tinha prova e tal, e manteve, porque se não tem condenação, então ele permanece e tal. Agora, eu estou falando isso porque é o seguinte: como é que ele seduziu ou teve o apoio, de alguma forma, para manter todo esse trabalho? Porque ele visitou, ele fazia quase todo mês ou toda semana, sei lá, atividade em alguma unidade
Seria como os militares achando que agora nós não temos mais um setor contra a gente e tal. E foi. Eu estou falando dos militares, mas eu poderia falar dos empresários também, né? Quer dizer, o Bolsonaro nunca foi. O Bolsonaro veio de uma política econômica que ele defendia, que era uma política corporativa, né? Lá quando ele lutou pelos. E foi aí que ele fez a carreira política aqui no Rio de Janeiro e tal, etc. Como é que você analisa, ou querendo concluir para você falar, é o seguinte: será que é porque, como as forças populares ganharam 4 eleições seguidas, certo? E provavelmente ganharia a seguinte, quase ganhou, inclusive, com o próprio Haddad, né, que só não ganhou porque o Lula foi impedido, inclusive, de falar, de fazer qualquer campanha. O que você acha que esse segmento, em particular, os militares em geral e os empresários, etc., embarcaram nessa canoa aí? Olha, eu vejo da seguinte maneira: os militares tomaram o poder em 64 e tiveram que deixar o poder em 85 por uma série de fatores políticos que levaram a uma negociação política, do qual eles participaram, em grande parte, e o poder foi devolvido, vamos dizer assim, à democracia liberal, aos civis. Né? Mas eu acho que ficou um ressentimento principalmente diante do pouco que foi feito para, vamos dizer assim, resgatar a história, para punir os responsáveis. Então, eles ficaram ressentidos com a Comissão da Memória e da Verdade, com as acusações de tortura, com o descrédito que houve, principalmente em relação ao Exército, mas todas as 3 Forças Armadas. Houve aquele ressentimento, eu acho que ficou aquilo. E eles se sentindo menores. Eles tinham 3 ministérios. Você lembra que tinha o Ministério do Exército, o Ministério da Marinha, o Ministério da Aeronáutica e o Ministério do ENFA, do Estado-Maior das Forças Armadas. No governo Fernando Henrique foi criado o Ministério da Defesa. Eles não gostavam daquela história de serem comandados por um civil, né? O que foi interrompido pelo Temer, que nomeou um militar para ser ministro da Defesa, e depois Bolsonaro permaneceu com isso. E aí, a formação do militar brasileiro não mudou nada da ditadura para cá. A formação é a mesma, eles são formados com a ideia de que são os salvadores da pátria, são os guardiões da civilização, pró-Estados Unidos, aquela velha mentalidade que veio da Segunda Guerra Mundial, de alinhamento com os Estados Unidos, anticomunistas ferrenhos, sem saber direito o que é o comunismo, mas anticomunistas ferrenhos, contra a esquerda. Então, eu acho que juntou essa formação que eles recebem nos quartéis com o ressentimento. De repente, eles viram no Bolsonaro um resgate, né? Porque o Bolsonaro cresceu, inclusive como político, com corporativismo, defendendo o salário dos suboficiais, dos sargentos, dos praças, aquele movimento, vamos dizer, entre aspas, sindical que ele fazia, e com políticas estatizantes, defendendo políticas estatizantes. Ele chegou a dizer uma vez que votou no Lula. Tem uma declaração dele lá atrás que ele votou no Lula. Eu entrevistei o Bolsonaro, eu esqueci o nome agora. O PT antigamente tinha um jornal que era dirigido pelo Rui Falcão e pelo Perseu Abramo. Era um jornal do PT. E eu fiquei pouco tempo lá, mas eu fiz uma matéria de capa para esse jornal sobre os militares. E eu entrevistei o Bolsonaro para essa matéria. E o que o Bolsonaro dizia, ele não falava em ditadura, não era nenhum absurdo, assim, do ponto de vista, sabe, da valorização do Exército, das Forças Armadas, não era nenhum absurdo, assim, naquela época. Bom, mas aconteceu, o Bolsonaro veio com essa ideia. Qual foi um fator fundamental, na minha opinião, Moisés? Foi o general Vilas Boas. No momento em que o general Vilas Boas assumiu o Bolsonaro e trouxe o general Heleno, trouxe outros generais bem considerados na tropa,
né, na tropa são bem considerados, ele juntou aquela base militar que você falou, Bolsonaro vivia nos quartéis, formatura, não sei o quê, não é? Estava sempre lá. Aquela base militar se juntou com o comando, via General Vilas Boas. Então, eles passaram a ver em Bolsonaro um resgate da sua importância, do seu peso, sabe? Olha, vamos dar a volta por cima, vamos mostrar que nós somos isso, aquilo, tal. Isso pelo lado dos militares. Pelo lado dos empresários, que você citou, eu acho que é um outro processo. O projeto era tirar o PT do poder, o que foi feito com o impeachment da Dilma, com o golpe que foi dado em 2016, para devolver o poder aos neoliberais, a turma antiga, a turma que vinha com PSDB, Fernando Henrique, candidatura do Serra, candidatura do Alckmin, né? Vamos tirar o PT e devolver o poder. E o Temer era esse projeto. Aí é que eu acho que falhou o projeto. Por quê? A ideia, e o Moro foi participante, Moro, Dallagnol, aquela corja de Curitiba, era parte desse projeto. Olha, tirar o PT, desmoralizar o PT, corrupção, etc. PT e a esquerda, de modo geral, tá? PT e mais os outros partidos de esquerda. Vamos tirar, vamos dar o golpe na Dilma, tira a Dilma, vem o Temer com a ponte para o Brasil, acho que era assim que chamava o projeto dele, restaura o neoliberalismo, reforma trabalhista, reforma previdenciária, vamos passar o rodo nisso, né? Vamos e vamos, em 2018, ou eleger o Temer, ou eleger alguém desse campo, tipo um Aécio Neves, vamos dizer, vamos eleger alguém desse campo. O Temer se inviabilizou. Ele se inviabilizou naquele curto período de governo pelas denúncias de corrupção, pelo acerto lá com o pessoal da JBS, Joelis Batista, né? O Temer... Pela mala de dinheiro, né? Puxando pela rua. A mala de dinheiro, o cara correndo na rua. Então, o Temer, que poderia ser um projeto desse grupo neoliberal, né? Ele se inviabilizou. Eles, então, apostaram em outros candidatos, inclusive no próprio Alckmin, né? Eles apostaram em outros candidatos. E aí houve um processo semelhante ao que tinha havido lá atrás, na eleição de 89. Você tem idade como eu tenho para lembrar disso, talvez muitos aqui não lembrem. Em 89, Brizola e Lula lideravam as pesquisas. E a direita ficava correndo atrás de um candidato. Nós não temos um candidato. Aí foram para o Covas. Aí o Covas falou no choque do capitalismo. Aí não deu certo o Covas. Eles foram para o Afif Domingos. Não deu certo o Afif Domingos. Aí eles foram para o Collor. Aí jogaram peso no Collor. Eles fizeram a mesma coisa. Não é que eles queriam Bolsonaro. Bolsonaro, para eles, era um cara que vinha correndo ali por fora, tal, e, de repente, o Bolsonaro cresce. O Alckmin ainda tenta uma ofensiva contra o Bolsonaro na campanha, aí vem a facada. Vem a tal facada, Bolsonaro cresce. Aí, eu acho que a direita fez o que a direita sempre faz. A direita, chamada democrática, aquela que trabalha dentro das instituições, participa das eleições, quando ela se sente em perigo, ela vai para o fascismo. Isso também é histórico. O fascismo não é uma contradição antagônica com essa direita. Então, quando eles viram que não tinham conseguido o candidato dos sonhos, vamos dizer assim, que o Alckmin não emplacava, que o Ciro Gomes não emplacava, que aqueles candidatos não emplacavam, eles foram para o Bolsonaro, que ia ganhar a eleição. E com aquela ilusão que nós, inclusive, expressada em alguns órgãos de imprensa, dessa imprensa neoliberal, de que depois que ele ganhar, ele modera, depois que ele ganhar, a gente segura ele, depois que ele ganhar, ele não vai conseguir continuar fazendo esse discurso. E nós vimos que não foi assim, como não foi com o Trump. Depois que o Trump ganhar a eleição, ele vai ver que na presidência outra coisa. Porra nenhuma, ele está lá fazendo o que ele quer. E o Bolsonaro aqui
não se conteve, não se civilizou, entre aspas, não aceitou o comando desses neoliberais. Ele fez uma política neoliberal porque ele colocou o Paulo Guedes no ministério, mas ele não se sujeitava a esse comando, né? Então, eu acho que o processo foi esse, os militares. Agora, E aí aí, está faltando, né? Mas aí não falta, porque é o seguinte, nesse processo que você, eu acho que desenhou legal, tem essa questão do impedimento do Lula de ser ministro da Dilma para enfrentar a crise naquele momento, e isso contou com a participação, pelo menos, de setores do Supremo, né? Por exemplo, o próprio Gilmar Mendes, ele inventou esse negócio de que a prisão podia ser feita após uma decisão coletiva, uma decisão de segundo grau, etc. E depois ele mesmo voltou atrás, né? Ele mesmo já tinha inventado lá atrás, né, quer dizer, uma questão de um grampo no Supremo, quando ele era presidente, etc. Tal. era mentira. Aí depois, exatamente, e depois depois que ele impediu o Lula de ser ministro da Dilma, e provavelmente isso poderia dar um outro rumo à crise naquele momento, etc., ele também, sei lá, de uma hora para outra, ele mudou, porque, sei lá, os ventos, eu não sei o que isso. Como é que você analisa que teve outros segmentos que participaram, porque aquele cara lá, como é o nome? Aquele político lá, acho que do Acre, o Romeu, um que era de Pernambuco, mas ele foi fazer política lá em cima. Ele era do Marco Maciel, quando eu morava em Pernambuco e tal. Ele falou assim: não, do Supremo e tudo. Ele O fez uma Jucá, declaração. Jucá, Isso, Romero Jucá. Roraima. Como é que você analisa essa junção? Ela tinha mesmo como objetivo Olha, tirar o PT e tal, é isso? Porque o PT já estava se consolidando como vitorioso em quase todas as eleições e tal? sim, veja só, o Lula ganhou 2 eleições. Aí a Dilma se elegeu e se reelegeu. Para eles, 16 anos de PT é demais. Entendeu? Ele fala assim: nós temos que tirar. E por quê? Porque se a gente deixar. Isso aí o Aécio anunciou no dia da eleição, praticamente. Mas Aécio contestou o resultado da eleição no dia que saiu o resultado. Então, ali eles já começaram a dizer assim: não dá para deixar a Dilma ficar aqui 4 anos, porque nós vamos ter mais 4 depois, se deixar solto, vai. E aí foi tudo deliberado. Você lembra que houve uma articulação no Congresso anunciada pelo PSDB da época, dizendo que nós vamos barrar tudo aqui no Congresso. Nós vamos barrar tudo que a Dilma aprovou. A Dilma, eu não vou entrar no mérito agora, a Dilma colocou o Levi para ministro, para tentar fazer uma política mais, vamos dizer, mais ao gosto do mercado, do chamado mercado, não funcionou. E aí é que entra o Supremo era parte disso, eu não digo o Supremo, os 11 ministros, boa parte dos ministros do Supremo era parte desse projeto, do projeto de tirar o PT. Por isso que o Gilmar Mendes agia daquela maneira, projeto de tirar o PT e colocar, vamos dizer assim, eu vou generalizar, um grupo neoliberal de volta no governo, que é o Temer, o MDB, aquele pessoal do MDB, representado pelo Temer, Moreira Franco, né, aquela pessoal toda, Gedel Vieira Lima, e colocar o PSDB, o Aécio, a turma do PSDB e outros, colocar de volta no governo. O Supremo participou desse projeto. Tanto é que o Supremo referendou várias decisões da Lava Jato. O Supremo referendava decisões da Lava Jato absurdas. O que aconteceu? Aquilo que eu falei sobre os políticos funciona também para os políticos que estão no Supremo. Que Gilmar Mendes é político. Até o Alexandre de Moraes é político, vamos ser claro. Né? E ele nem estava naquela época, ele entrou com o Temer. Né? O Alexandre de Moraes entrou com o Temer. Mas os ministros do Supremo, fora, não estou generalizando, tá? Falando de alguns, são políticos. O Marco Aurélio, aquele Marco Aurélio que aposentou, era político de extrema-direita. Né? E outros aí, o Celso Mello, não, o Celso Mello não era. Então, assim, quando eles viram o risco de uma ditadura, é que eles mudaram de postura.
É aquilo mesmo que eu falei a respeito de um Ciro Nogueira, por exemplo. Entendeu? Epa, mas espera aí, ditadura... Quando eles viram que não conseguiam controlar o Bolsonaro ou fazer ele se adaptar à institucionalidade, aí eles viram que o negócio foi para Aí eles, além. claro, aí eles começaram a questionar a Lava Jato, aí eles começaram... Você vê, o Toffoli era um advogado do PT, o Toffoli participou disso, por incrível que pareça. Né? E o Toffoli tentou ali se acertar com o Bolsonaro. Né? Então, assim, para falar bem claro, eu nunca tive grande admiração pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos que defender o STF como instituição e temos que reconhecer que foi um papel fundamental para impedir o golpe bolsonarista. Reconheço plenamente a importância do Supremo e tal. Mas se você olhar a história do Supremo, a composição do Supremo, a maneira como são escolhidos os ministros do Supremo, você vai ver que eles têm uma composição conservadora, de direita, geralmente contrária aos interesses de trabalhadores nas suas votações, um alto comprometimento, uma promiscuidade com os políticos corruptos e com os empresários. Isso aí, inclusive, os Palosa, lá, o Gilmar Palosa em Lisboa, é um exemplo disso, mas não é só ministros que vão para eventos empresariais, que vão jantar com políticos e tal. Isso, Moisés, pelo pouco que eu conheço, não acontece em país nenhum do mundo. Não acontece essa promiscuidade. Tem países, inclusive, que a sede do Poder Judiciário não é a mesma sede do poder político, até para tentar, teoricamente, evitar essa promiscuidade que existe no Brasil entre o judiciário, a política e o empresariado. Né? Essa convivência que cria laços profundamente nefastos para a República. Então, assim, defender o Supremo, claro, defender os ministros do Supremo, que foram fundamentais e continuam sendo fundamentais, né? Isso sim, mas isso não quer dizer uma assinatura em branco. Claro, e defender o Moraes agora, né? Parece que ele ganhou hoje, ele ganhou a justiça, uma juíza lá falou que não, aquele processo lá da Rumble e do grupo do presidente lá não tem sentido. Vamos ver como é que vai dar. Agora eu queria que você levantasse, falasse um pouco. Pode ser. Agora, o governo dos Estados Unidos agora está vindo com o negócio de sanções contra ele, né? Já que não deu certo no judiciário. Agora, e a questão da mídia? Você que é um estudioso, um participante desse debate de forma até presencial, assim, estando na TV pública, etc. Como é que você viu a participação? Como é que a mídia está se comportando nesse período aí da liberação da investigação da polícia, agora a liberação do documento da PGR? Como é que você avalia a participação da mídia que você chamou de neoliberal e que se chama de mídia conservadora ou mídia empresarial, etc.? Como é que você analisa diante da PGR, da denúncia e do que o Supremo vai analisar, que pode levar à cadeia e até, sei lá, 40 anos de cana para o Bolsonaro? Como é que você vê a participação da mídia? Mas a mídia era parte do projeto também. O projeto envolvia o empresariado, políticos neoliberais e a mídia. A mídia participou ativamente do projeto de desgaste da esquerda, de criminalização da esquerda e do Lula, de afastamento do Lula do poder, apoio ao impeachment, né, ao golpe, e ascensão do Bolsonaro, mas dentro daquele esquema. Olha, já que nós não temos candidato, vamos ver com o Bolsonaro, que depois ele vai entrar na nossa, ele vai se tornar um dos nossos. Então, a mídia participou do projeto, isso. Mas a mídia também, essa mídia neoliberal, os grandes jornalões, as televisões, as emissoras de televisão, as grandes emissoras de rádio, não interessa uma ditadura.
É do mesmo jeito que não interessa aos políticos tradicionais, que não interessa aos ministros do Supremo Tribunal Federal, aos ministros, de modo geral, do Judiciário, não interessa a mídia uma ditadura bolsonarista, que é a negação de tudo. Quer dizer, a mídia seria a primeira vítima, né, que já está mal em termos econômicos, seria uma grande vítima. Então, eu vejo assim, ela mantém sua postura neoliberal, submissão ao chamado mercado, aos interesses do mercado, expressa isso diariamente, vendo televisão, lendo jornal, você só vê ali comentaristas pró-mercado. Uma vez ou outra aparece um ali com uma ligeira dissensão, mas os comentaristas são pró-mercado, as notícias são pró-mercado, né? A mídia tem seu lado, essa mídia tem o lado dela, é o lado da direita, é o lado do alinhamento com os Estados Unidos, do apoio ao genocídio israelense. Agora, não dá para você chegar e apoiar totalmente, então você tem que fazer um jogo ali. Né? Você tem que pena, o pessoal de Gaza está sendo massacrado, Netanyahu é de extrema-direita, mas apoia. Né? Os terroristas do Hamas. Blá, blá, blá. Então, esse é o lado da mídia, não vamos negar. E é com isso que nós temos que contar, ela não vai mudar. Agora, dentro desses princípios de direita, conservadores, neoliberais, a mídia é democrática. Democrática dentro dos marcos do liberalismo, vamos dizer assim, né? Que não é exatamente, talvez, a democracia que a gente queira. É uma democracia mais ampla, uma democracia real, né? Efetiva, que todas as pessoas possam usufruir das suas liberdades democráticas e não apenas uma pequena parcela da sociedade. Então, eu vejo do mesmo jeito, sabe? A mídia, ela está interessada em que Bolsonaro seja punido, em que o golpe seja assim, que o golpe seja desvendado, os responsáveis punidos, que não haja risco de um novo golpe daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. A mídia quer um processo democrático nos marcos do liberalismo, como acontece nos Estados Unidos, como acontece na Alemanha, como acontece na França. Essa democracia. Agora, se você começar a falar em aprofundar essa democracia, ela não está dentro, não. Aí ela vai dizer que é populismo, aí ela vai dizer que é esquerdismo, né? Democracia sob controle. Poder econômico determinando o resultado de eleição, favorecendo candidatos. Né? É essa democracia que ela quer. Mas não é a ditadura do Bolsonaro que ela quer. Agora, você está avaliando que o Supremo vai condenar, pelo menos, se não todos os 34, que é essa primeira leva, né? E terão outras, porque teve outras denúncias do Bolsonaro, que a gente sabe, a vacina, as joias e etc. Eles serão punidos. Isso aí parece líquido e certo, pelo menos até agora. Como é que você, agora para a gente caminhando para o encerramento, nós temos aí mais uns 15 minutos, essa questão da repercussão política desse debate, porque aí tem um papel importante a mídia, obviamente, para repercutir, né, na sociedade, etc. Essa questão das eleições de 2026. Eu ouvi um comentário hoje dizendo o seguinte: realmente a última pesquisa, que é o de hoje, está às 7 da manhã, Quest e será mais quem, o presidente Lula ainda reduziu mais aí a relação entre desaprovação e aprovação, mas por outro lado, não tem candidato de oposição, não tem um adversário à altura. E aí eu queria só levantar, porque quando o Lula estava preso, estava inelegível, o Lula não entrava nas pesquisas. Certo? Agora, nós temos alguns candidatos inelegíveis, como o próprio Bolsonaro e o Marçal, e eles continuam na lista que é para esquentar a luta política, obviamente, contra o progressismo, etc. Mas como você vê a questão política? Você está em Brasília, tem um acompanhamento muito mais de perto. Como é que você vê o cenário aí? Claro que nós ainda estamos com um tempo razoável para as eleições, obviamente. Mas como é que você vê isso aí? Olha,
Naturalmente, a questão da punição, da prisão do Bolsonaro, principalmente, ela vai causar um efeito grande na questão política, né? Quer dizer, como é que vai ser o comportamento dos bolsonaristas? Eu acho que a gente tem que separar aquele bolsonarista fanático, raiz. O pessoal não gosta que a gente fale isso, mas ignorante, né? Ignorante. É ignorante. O pessoal que fica ali colocando o celular na cabeça para chamar, rezando para pneu, não dá para você dizer que são pessoas que não têm um alto grau de ignorância. Tem essa turma. Tem uma turma mais ideológica, no sentido de construção ideológica mesmo. Nós vamos ver como é. E tem a direita. Eu acho que grande parte da direita está, principalmente se Bolsonaro for preso, ele não vai virar um herói, na minha opinião. Essa direita vai se descolar. E eu acho que esse jogo duplo, que, por exemplo, o governador de São Paulo faz, o governador de Goiás, embora menos, também faz, que são de direita, eles dão um aceno ao Bolsonaro, depois eles dão, né, mostram o contrário. Eu acho que eles tendem a descolar e a direita vai procurar um candidato que a represente em 2026, apostando em duas coisas. Primeiro, apostando que esse governo não recupera a sua popularidade. Eu acho cedo para dizer isso, embora, honestamente falando, eu torço por esse governo, eu torço que haja uma continuidade, que a direita não volte, nem a direita moderada, nem a direita radical voltem, mas eu acho que precisa melhorar. O governo precisa realmente melhorar, e não é a questão de uma publicidade aqui, de uma troca de ministro ali, é uma coisa mais profunda, que chegue nas pessoas. Tal. Mas falta muito tempo, como você falou. Eles apostam nisso e apostam que o Lula pode não ser candidato. Porque se você vê as pesquisas, é sempre o Lula. É o Lula derrotando todo mundo. Os outros candidatos, vamos chamar assim, desse campo, não aparecem bem. Né? Então, a direita torce pelo insucesso do governo, torce e trabalha, né? Pelo insucesso do governo, e para que o Lula, e aí torce para que o Lula não seja candidato. Não tenha dúvida que vão recorrer àquela história do Biden, que está velho, não vai dar conta. Vão usar tudo isso para tentar impedir a candidatura do Lula. Então, eu acho que, sinceramente falando, nós corremos o risco de uma volta à direita. A questão, para mim, é o seguinte: vai ser uma direita que vai atuar no campo democrático, vai aplicar, vai privatizar, vai querer acabar com o SUS, vai fazer tudo de ruim que a gente sabe que a direita faz. Mas vai ser dentro do campo democrático ou vai ser no absolutismo bolsonarista? Acho que essa é uma questão. Eu acho que, por isso que eu acho muito importante que o Supremo Tribunal decida e não fique pensando em política, decida logo e prenda logo o Bolsonaro, que não é porque eu quero ver ele fora do processo, é porque ele merece ser preso pelo que ele fez. E olha que você falou, nós estamos falando do golpe, e as joias? Né? E a vacina? E sem falar que não há processo contra ele pelo assassinato das pessoas na Covid, pelo que significou a política da Covid, que eu acho que talvez seja o crime mais grave dele. Né? Seja a postura na Covid que levou a 700 mil mortes. Né? E as pessoas falam, metade é culpa dele. Tal. Então, assim, eu acho que Bolsonaro tem que ser preso, tem que ser tirado do jogo político, e vamos ver como é que essa direita vai fazer depois disso. Porque hoje ela está muito presa ao Bolsonaro. Sabe? Está muito aquela assim. E estão se iludindo, viu, Moisés? Que se o Bolsonaro não puder ser candidato, ele não vai apoiar essa turma, não. Ele separa muito assim o bolsonarista raiz do bolsonarista de oportunidade. O governador Caiado é bolsonarista de oportunidade, o governador Tarcísio é bolsonarista de oportunidade, o governador Ibanez, aqui do Distrito Federal, é bolsonarista de oportunidade. A onda veio, eles foram na onda.
Agora, na hora que ele estiver preso, eles vão estar no outro. E o Bolsonaro vai lançar, é Michele, ou é Flávio, ou Eduardo, o Carlos, são o 01, 02, 03. Ele vai lançar a gente dele. Isso foi o que ele fez em todo o período de política dele. Ele botou o filho, agora eu nem sabia. Ele botou um filho para ir para Santa Catarina, aquela praia famosa e tal, ser candidato a vereador lá. O cara, acho que nunca foi lá. Ganhou. Agora, tem só mais um pontinho, mas eu estou falando da esquerda, da direita, mas nós temos um risco muito grande no país, que é o antissistema, que nós vimos na eleição de São Paulo, representado pelo Marçal, que agora está inelegível, mas tem recurso ainda. Tal. Mas outros podem vir, Gustavo Lima, se filiou à União Brasil, porque há um sentimento, a minha opinião, é que há um sentimento em grande parte da população, e especialmente na população mais pobre ou empobrecida, nesse momento, antissistema. Há uma crise da democracia liberal. Há uma crise da democracia. A democracia liberal, que é essa democracia dos países ocidentais, ela não atende aos anseios de grande parte da população, porque ela não resolve os problemas. Ela não resolve o problema da comida, ela não resolve o problema da moradia, ela não resolve o problema do trabalho, ela não resolve o problema da saúde. Então, há o seguinte, sou contra tudo. Segurança, que é o grande tema, né? Sou contra tudo. E aí, do mesmo jeito que nós tivemos aquela onda de outsiders em 2018, que elegeu aquele Witzel no Rio, o Ibanez aqui em Brasília, o Zema em Minas Gerais, e o próprio Bolsonaro, que fingiu que era outsider em 2018, né? Essa onda pode voltar. Só que essa onda voltando não vai ser o bolsonarismo que vai faturar. Por quê? Porque para essas pessoas, o Bolsonaro está no sistema hoje. Ele entrou no sistema. O discurso antissistema não funciona mais para o Bolsonaro. Na minha opinião, entendeu? Na análise que eu faço. Então, há um risco. Agora, veja, vamos fazer um comparativo aí. Nos Estados Unidos, o Biden estava, da economia, dizem as más línguas e as boas e tal, que estava bem lá porque você conhece muito bem isso, os publicitários diziam é economia, o maluco, ou querendo dizer o seguinte, por quê? É economia. Então, isso mudou também, né, do último período aí, mundialmente e tal, etc. Você acha que, porque tem muitas análises que dizem que é o seguinte, o sistema da globalização, o sistema da centralização no capital financeiro, tudo isso foi tirando muitas pessoas do cenário, né? Quer dizer, e isso o pessoal, tem que é melhor pegar um maluco aí qualquer e tal. Você acha que isso vai demorar um pouco para se reajustar, você não acha? Eu acho que vai, porque é isso. Eu acho assim, a democracia liberal, eu acho que está numa crise. Ela não resolve os problemas da sociedade. A esquerda não tem uma alternativa a oferecer hoje. A esquerda não tem um projeto de sociedade para oferecer. A esquerda hoje está muito em cima de coisas pontuais, é o Bolsa Família, é melhorar, acabar com a fome e tal, mas não é um projeto de esperança, de futuro, como ela já teve. Né? Como ela já teve. Não vende a esperança, né? Não. Porque tem medo, da luta política, porque tem medo de dizer que nego cai em cima. Não, isso aí é um estatizante, isso aí é o que aconteceu na Rússia. Em vez de você fazer a luta política, você se rende. Né? Não, eu não sou estatizante, não. E tenta melhorar. E tenta melhorar isso aí. Só que isso aí parece que não tem muito o que melhorar nesse sistema. Né? Aí vem o Marçal da vida, com aquelas teorias da prosperidade, de você, tem que ser você vai. Empreendedorismo. E empolga essas pessoas. É o Milei na Argentina. É o Milei. A pessoa lá fala, veio o Macri, não deu certo. Aí vieram os peronistas, não deram certo. Vamos com esse maluco aqui, pelo menos ele está
acenando com alguma coisa. Aí elege o Milei na Argentina. Lá na Alemanha não é muito diferente, não, embora, claro, que com outras coisas, mas essa votação que a direita, a extrema-direita teve na Alemanha tem muito a ver com isso, com a desesperança. O SPD não resolve, os democratas cristãos não resolvem. Então, e a esquerda não soube. A esquerda até teve uma surpresa lá, cresceu algumas áreas, tal, mas e ganhou muito voto jovem. Eu não sei se você sabe, mas na Alemanha o voto jovem, uma fase jovem, foi majoritariamente de esquerda, porque eles encontraram. Mas o que eles estão chamando de esquerda lá é 8,8%, foi o que eles ganharam, não é isso? Mas aquela dupla. Estavam achando que não ia ter nem 5%, que não ia conseguir. Mas o que ela fez? Ela ganhou um voto jovem. Ela conseguiu ganhar um voto jovem em algum lugar. Claro, uma votação pequena, mas conseguiu crescer. Cresceu, ela estava com 3 e poucos por cento e foi para 8%. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o risco do antissistema permanece. Ele houve em 2018, ele baixou a bola em 2022, porque tem aquela polarização Lula-Bolsonaro, mas ele agora está voltando, e a eleição de São Paulo, eu acho que foi um exemplo disso. Viu? Essa coisa de, já que nada está dando certo, porque há uma crise da economia. Você falou da economia. Se você pegar os índices econômicos do Brasil, estão muito bons, de PIB, de crescimento, de emprego, estão bons os índices, mas as pessoas estão vendo o preço dos alimentos. Aí, Moisés, eu acho que o governo erra quando puxa o assunto para ele, em vez de explicar, ele puxa para ele, que vai dar um jeito no. Não vai porque nós estamos sujeitos ao mercado, infelizmente. E é o mercado que determina os preços, não é o governo. Se você for determinar os preços aqui, você vai levar pau de todo lado. Aí vem intervencionista, estatizante. Então, o mercado está ali. O preço das commodities, não somos nós, o Brasil, que define o preço das commodities no exterior. Não é? Então, assim, o clima, como é que vai controlar o clima? Tem uma seca numa região, prejudica a cultura do feijão, e aí o governo vai fazer o quê? Vai dar incentivo para fazer. Entendeu? Então, assim, o governo puxa para ele problemas que não são dele. Agora, ele tem que explicar isso que eu estou falando, claro que de uma maneira melhor. Nós estamos já com o tempo nosso esgotado. Agora, mostre alguma esperança, Hélio Doria. Qual seria aí uma saída, uma possibilidade? Onde é que tem que ser dedicado tempo e pensar e tal para sair desse? Porque, como você disse, essa coisa, a economia melhora os índices e tal, mas não muda em qualidade, né? Quer dizer, a perspectiva das pessoas. As pessoas acham que pode melhorar um pouco, mas ela não está satisfeita. Porque é a mesma coisa que aquilo que muita gente viu, né? Você melhora o Bolsa Família e tal, melhora a situação, o cara quer uma melhoria permanente, porque é isso que foi vendido o tempo inteiro. E o desenvolvimento é sempre à frente, né? Então, você tem 3% esse ano, queremos 4% no ano que vem, 5%, 6%, certo? 7%, etc. Então, termina aí, eu quero muito agradecer a sua disposição de estar aqui, o debate eu acho que foi muito interessante, trazer esses seus pontos de vista aqui, agradecer a quem nos assistiu, e aí as suas últimas palavras. O que você diria aí para o povo da TV comunitária e quem está assistindo a gente nas redes sociais também? Olha, eu acho que o meu otimismo viria de duas coisas. Primeiro, o governo encontrar um rumo para superar essas dificuldades que está enfrentando, os problemas que está enfrentando, encontrar um rumo nesse período que nos separa da campanha eleitoral, para que a gente possa impedir a vitória da direita e mantenha um governo identificado com os trabalhadores, com a população, com as nossas causas. Isso, assim, vamos dizer, a curto prazo. A longo prazo, o que eu acho que é preciso é que a esquerda encontre o seu projeto, elabore um projeto. Isso não é de uma hora para outra, mas elabore o seu projeto de sociedade. Né? Nós tivemos os baques desde
a queda do Muro de Berlim, como se fala, né? Questionamento de projetos, questionamento de soluções, de modelo, mas nós temos que encontrar um novo modelo. A esquerda precisa, e não é a esquerda brasileira só, não. A esquerda brasileira é um projeto para o Brasil, mas a esquerda de modo geral. Eu acho que no momento em que conseguirmos definir um projeto para o país, aqui para falar de Brasil, a gente vai avançar. Hoje não há projeto, a verdade é essa, não há um projeto, não há uma visão de futuro. E as pessoas se ressentem da falta da visão de futuro. O cara olha para ele e fala assim, pô, eu vou viver o resto da minha vida desse jeito? O que vai melhorar na minha vida? Ele não está vendo o que vai melhorar na vida dele, como ele via atrás. Então, esse é o otimismo. Temos que trabalhar para isso, não vai cair do céu. Nada disso vai cair do céu. Muito obrigado, Hélio. Agradeço. Deixa um convite aí, daqui a algum tempo vou chamar você novamente, ok? Um abraço. Um abraço. Obrigado a você que nos assistiu aqui. Estive com Hélio Doyle, jornalista, foi presidente da EBC e é também do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Imprensa. A gente está lá junto ainda nessa gestão. Tchau para você, até um próximo encontro. Até.